Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula pela nossa escola Formação do Psicanalista e voltamos ainda, né, aos estudos e leitura das obras de Sigmund Freud. Toda escola tem aí o seu teórico de base, mas sabemos que todas elas, se for lacaniana ou de escola infantil, elas vão partir do princípio que tem que ler e estudar Freud, né? E nós como é uma escola pluralista, né? Quando eu digo pluralista, é que a minha proposta, e ela já começou, né? É estudarmos outros teóricos também. E semana que vem, dia 19, vocês terão aula com a psicanalista e professora Soraya Gonzaga sobre os quatro discursos de Jacques Lacan. Então, quem puder estar aqui a partir da semana que vem, através dessa plataforma também, às 19 horas, eu ficarei muito grato. Então, hoje, como é um capítulo pequeno, né, e eu resolvi gravar mesmo assim, eu não liberei o link para os meus alunos. Começa na página 147 e vai até a 149. É apenas uma videoaula de abertura, né, para desse capítulo. E nós estamos no módulo 6, que é sobre a psicopatologia da vida cotidiana. A emenda de vocês, eu fiz um teste no chat GPT e não gostei do modo como ela me entregou, né? Na verdade, aí esbarra um pouco na minha neurose, né? Eu quero muito trazer embasamentos de outros teóricos que trabalham somente com uma determinada linha de abordagem sobre esse assunto. Há uma obra de 4 volumes do psicanalista Eduardo Lucas de Faria. Ele mora em Minas Gerais. Ele escreveu uma obra de 4 volumes. Não sei se posso chamá-la de opus magnum, mas acredito que sim. Ela é a psicanálise na vida cotidiana também. Com essa mesma pegada em cima desse volume aqui, né? Trazendo aí aquilo que a sociedade chama de normal ou normalidade. A psicanálise tem uma certa, não é resistência, mas uma observação, que é normal, né? E nós estamos vendo aqui que aquilo que o ser humano chama de normal, para a psicanálise há ali uma questão de ordem histérica, né? O capítulo de hoje, que é a página 147, o esquecimento de impressões e intenções. Se alguém se sentir propenso a superestimar o estado de nosso estado atual, conhecimento da vida anímica, recordar-lhe a função da memória será o bastante para forçá-lo a ser mais modesto. Até agora, nenhuma teoria psicológica conseguiu dar uma explicação coerente do fenômeno fundamental da lembrança e do esquecimento. De fato, uma dissecação completa do que realmente se pode observar mal chegou a ser iniciada. Hoje em dia, talvez o esquecimento se tenha tornado mais enigmático do que a lembrança, uma vez que o estudo dos sonhos e dos fenômenos patológicos nos ensinou que até mesmo algo que suponhamos esquecido há muito tempo pode reassomar repentinamente na consciência, sim. No volume 13, Totem Tabu, com outros trabalhos, Freud vai falar que é através da transferência que o paciente resgata memórias adormecidas, lembranças esquecidas, recalcadas, e vão ali reaparecer com muita força. Então tem aí também uma questão importantíssima a ter que se estudar, ter que se averiguar essa questão da transferência. Por que que com esse analista, né? Por que que no set analítico esse sujeito que está ali consegue lembrar de coisas? Por exemplo, já aconteceu muito comigo, numa associação livre, do paciente falar assim, nossa, mas por que que eu estou falando assim agora? Estou começando a lembrar de coisas que eu não lembrava, e o sujeito sair da análise e continuar tendo memórias que estavam ali adormecidas, reaparecer. Muitas vezes vai reaparecer nos sonhos, como o próprio Freud fala aqui, né? Memórias adormecidas que vão reaparecer no sonho, que o sujeito vai acordar e vai lembrar. Nossa, sonhei com uma pessoa que eu nem lembrava da existência dela.
mas agora, olhando bem para esse rosto aqui, para essa pessoa, lembrei. O nome dela era esse, ela era próxima da nossa família, percebam. Então, e tanto é que o psicanalista Marco Antônio Coutinho, quem puder adquirir as obras dele, eu recomendo, tá? É uma obra fantástica também, é uma obra riquíssima que fala sobre de Freud a Lacan, Fundamentos Psicanalíticos, uma obra maravilhosa. Ele vai falar dessa questão desse analista como peste, né? E agita, né? Os inconscientes com a sua presença. É maravilhoso isso. Já dispomos, é verdade, de alguns pontos de vista para os quais esperamos obter aceitação geral. Supomos que o esquecimento é um processo espontâneo ao qual se pode atribuir o requisito de um certo decurso de tempo. Enfatizamos que no esquecimento se produz uma certa seleção entre as impressões que nos são oferecidas, o mesmo acontecendo entre os detalhes de cada impressão ou experiência. Conhecemos algumas das condições para a perversão na memória e para a renovação daquilo que de outro modo seria esquecido. Não obstante, em inúmeras ocasiões da vida cotidiana, podemos observar quão incompleto e insatisfatório é o nosso conhecimento dessas condições. Basta ouvir duas pessoas que tenham recebido as mesmas impressões externas, que tenham feito uma viagem juntas, por exemplo, trocando lembranças algum tempo depois, o que permanece firme na memória de uma delas frequentemente foi esquecido pela outra, como se nunca tivesse acontecido. Isso acontece mesmo é, quando não há razão para supor que a impressão tenha sido psicamente mais significativa para uma do que para outra. É óbvio que um grande número de fatores que determina a escolha daquilo que será lembrado ainda escapa do nosso entendimento. Então, Freud está dizendo aqui, olha só, ele está botando, trazendo a questão do esquecimento, né? E daquilo que realmente um evento marcou e demarcou a pessoa. Então ele vai dar um exemplo de uma viagem e a pessoa vai falar, não lembro. Não tá, porque talvez aquilo não lhe trouxesse nenhum significado ou significante, aquilo não lhe impressionou, aquilo não lhe marcou, não lhe demarcou. E às vezes gera até um certo desentendimento entre as pessoas, no caso os casais, ou então os amigos. Não, você estava naquele lugar, você estava naquele evento, mas eu não lembro. Então, fica a dica que talvez aquilo que causou uma certa impressão para um, não causou para outro. É como essa videoaula, né? Às vezes, pode estar duas pessoas ou três assistindo essa videoaula e, de repente, alguém fala assim, eu não lembro disso que ele ter falado, mas você estava assistindo a videoaula junto comigo. Então, vai muito da atenção, vai muito daquilo que o sujeito é capturado, é cativado, então não é uma coisa assim muito simples, né? De você chegar e falar, mas caramba, estávamos. Já aconteceu um evento, né? Que eu já ouvi de um acidente entre pessoas juntas, né? Dentro do mesmo veículo, e uma não lembrar do acidente. Não lembrar, eu não lembro. Mas você estava lá, mas eu não lembro. E muitas vezes ela não está mentindo. O que será que levou ela a recalcar tanto em um acontecimento tão trágico ao ponto de não lembrar? Então, tudo isso é importantíssimo estarmos aqui atentos a esse ponto que Freud está trazendo aqui de esquecimentos, né? Por impressões, aquilo que realmente me marcou, aquilo que realmente me impressionou, aquilo que me chamou a atenção, aquilo que me capturou. É preciso estar atento a esses detalhes. Com o propósito de se fazer uma pequena contribuição a nosso conhecimento dos determinantes do esquecimento, costumo submeter à análise psicológica os casos em que eu mesmo esqueço alguma coisa. Em geral, em regra geral,
ocupo-me apenas de certo grupo desses casos, ou seja, daqueles em que o esquecimento me surpreende, já que, segundo minha expectativa, eu deveria saber a coisa em questão. Acrescenta ainda que, em geral, não tenho tendência ao esquecimento. As coisas vivenciadas, não das aprendidas. E que, por um breve período de minha juventude, não me era impossível realizar algumas proezas minêmicas extraordinárias. Em meus tempos de estudante, era natural para mim poder recitar de cor a página do livro que estivera lendo. Pouco antes de entrar na universidade, eu conseguia anotar quase ao pé da letra, logo depois de ouvi-las, as conferências populares de conteúdo científico. No período de tensão que precedeu o meu exame final de medicina, ainda devo ter utilizado o que me restava dessa capacidade, pois em alguns assuntos dei aos examinadores respostas quase automáticas que correspondiam fielmente às palavras do texto didático que eu folheara apenas uma vez, com muita pressa. E aí entra, né, tipos de inteligência, né? Tem pessoas que aprendem por escutar, tem outros que lê e já pegou, tem outros que parte para uma pesquisa, li aquele periódico, no caso, artigos, geralmente, na universidade, os professores passam muito artigos para os seus alunos, né? E livros em PDF. É, mas tem pessoas que aproveitam essa habilidade e procura não ser relapso com ela. Por exemplo, eu lembro de coisas das minhas primeiras aulas de teologia quando eu tinha 21 anos, lembro, né? Anotações em caderno, aliás, eu tenho muitos cadernos de anotações desde a minha época do meu antigo primeiro grau, né? Que hoje é ensino fundamental, e do segundo grau, que hoje é o ensino médio, né? Tem coisas que eu não esqueço. E nem por isso eu procuro ser um relapso, eu procuro ter um certo cuidado e carinho com a minha memória, né? Hoje eu me identifico mais com a pesquisa, né? Numa aula dessa eu preciso ler, a preferência 10 artigos que venha de encontro a esse ponto aqui, né? Ah, você também bebe um pouco da psicologia, da neurociência? Sim, por que não? Não tenho preconceito com as demais ciências, não tenho. Apenas vejo que eu tenho uma certa exigência com a clínica psicanalítica, eu não misturo as coisas, não misturo, né? Então, eu procuro sempre ouvir um colega, o que você vê desse texto aqui. Então, tem pessoas que realmente têm uma habilidade só de ouvir, opa, né? Eu me lembro que eu tinha um colega, um teólogo, que tinha 3 faculdades, né? Ele era teólogo, filósofo e advogado. Ele, só de ouvir, a prova já estava na memória dele. Assim, ele, ele era um compulsivo leitor de enciclopédias, de tratados de direito, de filosofia, de teologia. Então, para ele é um livro de 500 páginas na, na metade de um dia, para ele era uma brincadeira. A vida dele, na verdade, mas ele também tinha um histórico familiar de pesquisadores, né? Ele descendia de pessoas, né? De um histórico de pessoas, de cabeças pensantes. Mas acho, há sempre aquele que escapa, né? Como é que explicar alguém que vem de uma família muito humilde, de um histórico muito sedentário, de repente se sobressair? Aí entraria um estudo mais detalhado sobre a questão transgeracional, que é um estudo maravilhoso que eu não abro mão. Lembrando, por favor, não vem dizer para mim que transgeracionalidade é constelação familiar, por favor, não faz comigo. Eu vou ter um troço, vou ter um treco, né? Não faz comigo não, por favor. Desde então, meu poder de dispor de meu patrimônio minêmico foi se deteriorando cada vez mais, contudo, até épocas muito recentes, tenho me
convencido de que com a ajuda de um artifício sou capaz de recordar muito mais do que eu mesmo consideraria possível. Quando, por exemplo, um paciente em meu horário de consulta declara que já ouvi antes, ao passo que não consigo me lembrar nem do fato, nem da época, recorro à adivinhação. Deixo que ocorra um número de anos e conto do presente para trás. Nos casos em que os registros ou alguma informação exata do paciente permite um controle do que me ocorreu. Fica demonstrando que raramente erro em mais de 6 meses a, a cada 10 anos. Uma experiência semelhante sucede quando encontro um conhecido distante e, por uma questão de cortesia, pergunto como vão indo seus filhos e se ele descreve os progressos dos filhos, procuro deixar que me ocorra a idade atual das crianças, eu verifico através de informações do pai e, no máximo, erro por um mês, ou no caso das crianças mais velhas. Por 3 meses, embora não saiba dizer o que foi que baseei essa estimativa. Ultimamente, tornei-me tão ousado que sempre forneço minhas estimativas espontaneamente, sem risco de me lindrar. O pai, ao expor minha ignorância sobre a sua prole. Dessa maneira, amplio minha memória consciente, invocando minha memória inconsciente, que é sempre muito mais rica. Sim, grave isso. Olha o que Freud fala, isso é muito rico, por isso que é gostoso ler Freud. Dessa maneira, amplio minha memória consciente, invocando minha memória inconsciente, que é sempre muito mais rica. Ao terminar o módulo 5, Interpretação dos Sonhos, sobre os sonhos, 1901, Freud fala assim, o mundo do inconsciente, ou o mundo psíquico, é muito mais vasto do que esse que nós estamos aqui vendo. É infinito, é profundo, é muito profundo. Já me ocorreu do paciente me falar algo de 4 anos atrás, eu falar, mas você falou isso. Como é que você lembra? Eu não. Minha memória inconsciente lembra de tudo, não eu. O saber do analista está lá, nesse inconsciente. É dali que o analista se deleita. Um saber infinito, um saber que escapa, um saber que você não tem controle, mas esse saber tem controle sobre você porque ele aparece na associação livre. Esse saber aparece na associação livre. Assim citarei alguns exemplos destacados de esquecimento, a maioria observado em mim mesmo. Faço uma distinção entre o esquecimento de impressões e experiências, ou seja, de um saber e o esquecimento de intenções, ou seja, da omissão de um fazer. Posso antecipar o resultado uniforme de toda a série de observações na totalidade dos casos. O esquecimento mostrou-se basear-se no motivo de desprazer. Acabou. Eis, acabou. É uma experiência que já passou. É uma libido que já foi retirada desse lugar. Ah, viajamos juntos. O passeio foi gostoso. Talvez para você. E esse outro que está do lado, será que foi gostoso para ele? Nossa, o dia dos namorados foi fantástico. Será? Né? Talvez é fantástico para um, não é fantástico para o outro. Onde entra o desprazer, entra a retirada da libido. Você não lembra? Não. Então ele está no desprazer com você. Não há mais prazer. Que quando se há prazer,
Quando se há desejo, quando se há libido, quando se há tesão, quando se há afeto, eu vou lembrar. Até a próxima videoaula. É uma aula pequena, mas é uma aula que nos convida a várias reflexões muito gostosas. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Se você não conhece a nossa escola, meu nome é André Conceição, o nome dela é Escola Formação do Psicanalista. Ela hoje se encontra online. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Ela está para oficializar seu espaço físico. Nosso ensinamento vai continuar híbrido, presencial e online. E se você gostou e queira fazer parte da nossa escola, me procure. Meu WhatsApp e telefone 021 9811 28281 e me procure. E se gostou, dê um like. E se quiser compartilhar com alguém, fique à vontade. Então, até a próxima videoaula. E, gente, lembrando, semana que vem, dia 19, aula com a psicanalista Soraya Gonzaga sobre os 4 discursos de Jacques Lacan. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima videoaula. Lembrando, se há desprazer, é porque não há mais desejo, libido, tesão desse outro. Então, esquecimento nada mais é que um desprazer que já está ali. Até a próxima.